Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Hoje nós estamos recebendo a nossa amiga e irmã Flávia Cristina, do Maria de Nazaré, e vai falar para nós hoje escolha das provas. Vocês prestem bastante atenção, porque todo mundo aqui vai reencarnar de novo. Nós vamos poder escolher. Cadê o livrinho? Acabou o livrinho? Está marcado aqui? Aí eu não sei, acho que semana passada era no meu. Eu não sei qual que é. Tem que botar um marcador aí. Ah, tem aí. Qual que é? Deve ser de cá. De cá? Acho que sim. Nós vamos ler uma página aqui do livro Vida Feliz, psicografia do Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. É a lição 40. Enquanto alguém estiver sendo acusado, mantente em silêncio. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria das circunstâncias. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas o são consoante os seus valores íntimos. Não faças coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merece, quanto menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Então, para quem gosta de falar mal de político, de partido político, vamos desmaneirar. Gente, aqui nós temos uma biblioteca e nós temos alguns livros ali que vocês não vão achar em outras bibliotecas do centro, porque nós somos da opinião que não há censura. A gente só pede às pessoas que são novatas na doutrina espírita para pedir orientação aos companheiros aqui, para indicar os primeiros livros a serem lidos. Depois que já leu uns 100 livros, aí pode ler qualquer um, que não tem problema nenhum, não vai mudar nada. Mas porque tem livro que não tem em outras bibliotecas, e eu acho maravilhoso o livro. Eu acho que muita gente chega no centro espírita e fala assim, o primeiro livro que eu li foi Violetas na Janela. Né? A pessoa fala e vem. Não, eu não. Quando o Violeta na Janela foi lançado, eu já estava com quase 100 anos de idade, né? Mas era um livro que, se eu tivesse lido primeiro, hoje eu seria espírita. Bom, nós temos essa reunião aqui toda quinta-feira, reunião pública. Paralelamente aqui nós temos a evangelização infantil. Às segundas-feiras nós temos uma reunião virtual. Quem quiser participar, é só pedir para botar o nome no grupo, que nós mandamos o link toda segunda, às 20 horas. Às terças-feiras, às 19h30, nós temos uma reunião de estudo. Estamos terminando o livro dos médiuns, tá? Depois, às 20 horas e 30 minutos, é uma reunião fechada para os trabalhadores, os médiuns da casa, tá bom? Mas quem quiser participar da primeira parte, está convidado. Então, como eu já anunciei a nossa irmã aqui, eu vou pedir vocês para fechar os olhos para que a gente faça uma prece inicial, preparando o nosso ambiente interno, porque o externo a espiritualidade já preparou. Senhor Jesus, divinos amigos, dirigente espiritual da nossa reunião pública, nós pedimos, Senhor Jesus, que haja paz em nossos corações, que haja entendimento, que os nossos mentores espirituais estejam bem próximos de nós, nos ajudando a entender, compreender as lições. E mais do que isso, Jesus, que eles nos ajudem a ter coragem bastante para vivenciar as lições do Teu Evangelho.
Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, não só hoje, mas todo sempre. Graças a Deus. Flavinha, por favor. Boa noite a todos. Que a espiritualidade trabalhadora dessa casa envolva os nossos sentimentos, né? Que a gente está precisando olhar a vida com a lente da doutrina espírita. E a gente ouve algumas coisas, a gente frequenta a doutrina espírita, a gente estuda um pouco, a gente ouve palestras e aí as pessoas falam, você escolheu a vida que você está vivendo. E a gente fala, meu Deus, o que estava acontecendo comigo? E é disso que a gente vai falar, é desse mecanismo, como que funciona isso, de fato eu escolho tudo. Existe uma programação, uma ficha com meu nome, vem a Flávia com tudo programadinho. Existe estado fixo para nós aqui no planeta, a gente, nada muda, está tudo determinado, é sobre isso que a gente vai falar. E a gente vai citar um pouquinho a codificação, porque Kardec, né, abençoado Kardec, ele faz a pergunta correta para a gente ter os esclarecimentos necessários. Então, gente, a vida terrena é um curso formidável, né, em dinâmica escolar. É isso que a gente está fazendo aqui, de aprendizado mesmo, né? Mas é um processo eficientíssimo que nos vai fazer chegar ao Pai Criador. Não tenhamos dúvida disso, né? Oferece essa programação que vai fazer que a gente se capacite a chegar lá. Vai depender da nossa vontade, acelerar esse processo, chegar mais rápido, isso aí vai depender de cada um. Aí, sob a orientação dos instrutores, dos mentores, né, dos espíritos tão responsáveis, a gente se reúne lá na erraticidade. Eu não sei se todo mundo conhece esse termo, quando a gente fala que a gente está desencarnado, a gente está na erraticidade, né? Alguns falam, está no plano espiritual, mas erraticidade. Aí a gente está lá, a gente reúne com os mentores, né, os benfeitores, e quando a gente já possui alguma condição, isto é, quando você desperta, né, existe o torpor do desencarne e da morte, quando desperto lá no mundo espiritual, você já despertou, você já tem conhecimento do que aconteceu com você, e aí, se você tem condição, você faz parte desta programação. Você vai sentar com esses benfeitores, né, sentar, né, sabe Deus como é que funciona isso, mas a gente vai estar lá com eles nessa programação. Cuidadosamente, né, e com a permissão de Deus, é preparada a nossa nova encarnação. Como diz o Luiz, a gente vai reencarnar, então a gente tem que pensar nisso e refletir a respeito disso. E aí, gente, não são todos os acontecimentos que estão programados na nossa vida. Aí a espiritualidade vem nos informar, só os grandes acontecimentos é que são programados. Aqueles que vão influenciar o nosso destino, né? A nossa vida. Isso será de modo geral programado. A hora que eu vou nascer, o meu desencarne, porque eu venho com uma carga fluídica. Claro que eu posso suicidar, né, gente? Eu posso não usar bem meu corpo físico, uma série de coisas. Mas a família onde eu vou estar, quem vai me receber, com quem que eu vou estar reunido, uma série de coisas que vão influenciar o meu destino, né? A nós é dado a escolha do gênero de provas, que vamos passar, a gente vai falar isso aí um pouquinho mais à frente. A escolha do gênero de provas só. Aí Kardec, na questão 259, ele pergunta o seguinte: do fato de pertencer ao espírito à escolha, o zóio está aqui. Do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se que a todas as tribulações que experimentamos na vida nós prevemos, olha Kardec brilhante, né? Nós prevemos, nós escolhemos, isso Kardec pergunta para a espiritualidade. E a resposta é assim: todas, não escolhestes e previstes tudo que sucede no mundo, até as mínimas coisas, né? Escolhestes apenas os gêneros das provações, as particularidades, né, são as consequências da posição em que vos achais e muitas vezes das vossas próprias ações, né? E ele segue brilhantemente, eu não vou ler tudo não, mas ele segue brilhantemente falando pra gente um monte de coisa, que eu vou pontuar algumas coisinhas. Quando vocês tiverem oportunidade, vocês olham a questão 259. Aí ele fala: escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ele ignorava, porém, quais os atos que iria praticar.
Eu vou escolher lá, nascer entre malfeitores, para ver se eu venço essa prova, se eu não vou tombar, né? Se eu vou, sabe aquelas famílias que todo mundo, né? A gente vê desequilibrado, ou está envolvido com o crime, tem um lá que você fala, nossa, né? Venceu, mora lá na vila não sei o que, é um homem assim, né? Venceu. Aí a gente nunca sabe, você sabe a que você vai pedir para se expor, mas você não sabe se você vai vencer. É isso que ele fala pra gente. Porque esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar as lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que lhe depararão, mas ignora que se verificará esse ou aquele evento. Aí ele fala, vai falando muito brilhantemente, aí ele fala pra gente o seguinte: previstos só são os fatos principais, os que influem no seu destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos, né, cheia de buracos, de falhas lá, sabes que terá de andar cautelosamente. Olha como os espíritos só falta desenhar pra gente. Cautelosamente, porque há muita probabilidade de cair. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorrer uma rua, uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito. Segundo vulgarmente se diz, a gente fala assim, nossa, fui falar lá no Amor de Luz, aí torci o pé, estava lá no meu script divino, a Flávia vai falar tal dia, o pé dela vai torcer, né, gente? A gente tem que parar com esse apego que está tudo programado na nossa vida. Então, lá no mundo espiritual, lá na erraticidade, nós temos a clareza. Aí você fala, como que eu escolhi isso? Aí a gente vai falar disso. Nós temos a clareza, né, de entendimento sobre os nossos comportamentos. Sabe o que acontece, gente? A gente fica livre dessa carcaça, né, desse corpo físico que é pesado. E o único que nos sofreu a influência dessa matéria foi o Cristo aqui no planeta, né? As nossas sensações também, elas são amortecidas por causa dessa matéria. E aí, lá na erraticidade, depois que eu desperto, que passo o torpor, né, eu enxergo nitidamente as imperfeições que eu carrego. Eu enxergo nitidamente as oportunidades que eu perdi, né? Você já imaginou aquela rincha com o seu vizinho? Você fala, o que serviu isso? Você desperta lá e tô lúcido, desperta, eu fiquei lá, perdendo meu tempo, com o meu vizinho discutindo, o que isso me serviu enquanto espírito imortal que sou, né? Então, para proceder às escolhas das provas, porque há de passar, o espírito se orienta pela natureza das suas faltas. Como que a gente vai escolher as nossas provas quando é permitido? De acordo com a natureza das nossas faltas, onde você falhou, onde você não conseguiu, né? As suas dificuldades. E desse modo ele escolhe aquelas que o levem à expiação dessas faltas e a progredir mais depressa. Uns impõem a si mesmo uma vida de misérias, de privações, inacreditável pra gente, né? Se impõe uma vida de miséria, de privação, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem sustentar tentações da riqueza, do poder, muito mais perigosas, né? A gente estava numa aula do EJE, e quando a gente foi falar dessas provas, eu lembro direitinho de um rapaz estudando com a gente lá. Ele é até marido da Juliane, uma companheira nossa lá de trabalho. Ele falou assim, não quero nem saber. As provas mais difíceis da riqueza e da beleza, que é o que a espiritualidade nos informa, né? Informa pra gente, eu não quero nem saber, eu quero vir rico e bonito na outra, eu quero as duas provações, gente. Não quero nem saber. Eu quero vir rico e bonito, né? Mas até a gente entender, amadurecer, entender que a prova da riqueza, ela é complexa, né? É uma prova difícil porque ela vai incitar aquilo que a gente já tem, porque o nosso planeta a gente precisa extirpar dele. O orgulho e o egoísmo. Você é rico? Não, eu não vou juntar com essa gente, não, né? Esse povo. Eu sou de outra classe. Então, gente, existe um planejamento reencarnatório na erraticidade, quando o espírito já entrevê melhor a sua condição e o que foi a causa da sua derrocada. Aí planeja lá com os mentores a sua próxima encarnação. Existe um planejamento que é consciente, né? Que depende do amadurecimento espiritual.
dessa condição de você se entender, se compreender, espírito imortal, né? Porque a gente vê na série de André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, a gente vê lá no livro Nosso Lar, quem já leu ou lembra do filme, os nossos irmãos que estão lá nas câmeras de retificação esperando o juízo final, né? Acorda, desperta, cadê, não aconteceu, dorme de novo, toma passe, fica lá, né? Quando você está desperto, então existe esse planejamento consciente. E o inconsciente, né? Que é o automatismo, que é o acionamento da lei de causa e efeito. Esse é o automatismo. A lei de causa e efeito, pois a lei é perfeita e regula a nossa vida. Está lá pra gente na Gênesis falando o seguinte: a lei de Deus é eterna, imutável, perfeita e adequada para nós. Então, aí é o automatismo da lei de causa e efeito. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Nada. Pois ele estabelece todas as leis que regem o universo. Ele também não está lá com o dedinho apontado para ninguém. Não tem nenhum espírito lá falando, estou esperando a Flávia, o que nós vamos ter uma conversa? Não te falei, Flávia, que era para você fazer assim, você fez assado? Isso é para a gente entender que existe uma lei, e a gente está sobre a égide dessas leis, e que é isso que vai acontecer. Esse acionamento, né? Não tem ninguém lá, está esperando a Flávia aqui. Então, gente, é permitido a escolha de gênero de provas que a gente vai suportar. Tudo é planejado, é previsto nos mínimos detalhes. Mas só os grandes acontecimentos, os grandes fatos, as grandes dores, né? O que realmente vai influenciar diretamente a nossa existência, a nossa vida, né? O nosso destino. Isso sim é programado. O restante é fruto do nosso livre-arbítrio, né? Das escolhas do dia a dia. E aí que vem todas as nossas complicações. É assim. Eu vou fazer uma viagem, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu vou fazer uma viagem para São Paulo. Aí eu vou me programar quem vai comigo, com que carro que eu vou abastecer o carro, e amanhã qual horário que a gente vai sair, e tal coisa, que estrada que a gente vai tomar, como é que vai ser, onde que a gente vai parar, a gente vai parar, não vai parar. E aí no meio do caminho, eu lembro que alguém falou comigo: ô Flávia, pega esse atalho, pega tudo ali, porque não sei o que, e aí eu falo, opto. E vou para aquele caminho que meu amigo já tinha me falado. É só um exemplo para a gente. E aí, gente, eu pego meu carro e vou para aquele caminho que ele me falou que era mais fácil, que era mais rápido. E chega lá, a estrada é ruim, tá ruim, choveu, a estrada já não era bem sinalizada. E aí meu carro vai quebrar e eu vou ficar encalacrada lá, com socorro. E aí, gente, estava programado? Não, é resultado da escolha que eu fiz. É isso que a gente precisa saber. E a gente está aqui aprendendo a escolher com maturidade, né? O Haroldo Dutra Dias, ele fala pra gente assim: nós estamos aqui aprendendo a escolher com justiça e acerto. A gente não sabe ser justo, nem fazer as escolhas certas. Tá tudo dentro da normalidade. A gente ainda não tem condição para isso. A gente ainda não escolhe certo porque a gente ainda não tem condição, né? E aí, gente, isso será resultado da escolha que eu fiz. Então, a gente está aqui fazendo escolhas todo o tempo, né? E no meio do caminho, elas vão ter consequências. É assim que acontece, de acordo com o meu comportamento diante das situações. Então, eu percebo que tudo que eu tenho passado agora nessa vida é fruto do passado. Né? O passado pode ser o passado de 1 hora. Pode ser o passado de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos atrás, né? De 1 minuto atrás é passado. A maioria das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nessa presente encarnação, no dia de hoje, são tormentos voluntários. Olha que tristeza, né? Então, a espiritualidade, ela vem nos informar. Porque a gente quer pôr a conta no passado. Eu não fui boa gente, né? Prontei, joguei pedra na cruz, a gente fala isso, não sei o quê. São tormentos voluntários. A gente se coloca, né, diante desses tormentos. São situações que a gente busca pra gente diante da nossa dificuldade. De quê, gente? De amar. Tem 2024 anos que o Cristo esteve conosco, nos ensinando a amar. A lei mais importante pra gente é a lei de justiça, amor, caridade. A gente ainda não sabe ser justo, não sabe amar. E caridoso a gente tá tateando, engatinhando, né? Na caridade, a doutrina é belíssima pra gente nesse empurrão, né? A doutrina espírita, venhamos e convenhamos que é uma coisa que a gente vai caminhando mesmo, vai sacudindo a gente.
O que acontece com a gente? Diante da nossa dificuldade, a gente tem dificuldade de se relacionar, né? Não é fruto do passado, não. Pode ser, né? Que uma coisinha, uma pessoazinha ou outra, né? A gente tem problema delas já vem de muito tempo, mas pode também ser coisa que a gente ainda não desenvolveu aqui agora, né? De ouvir, eu tenho uma enfermidade e ela é passageira, gente, eu já acho que está lá no meu planejamento reencarnatório. O que eu preciso saber? A vida no plano físico, ela é vulnerável, né? Existe uma vulnerabilidade da existência. O corpo é perecível, é frágil, a vida é frágil, né? E a gente vai passar por essas vicissitudes aqui e tudo dá ruim pra gente. Ora o Covid, agora é dengue, daqui a pouco vem uma outra coisa qualquer. A gente está vivendo esse processo aqui no planeta e a gente vai ter, não tá tudo, né? Vai de como você vai reagir, vai de como você cuida do seu corpo físico e uma série de coisas. Existe essa vulnerabilidade da existência. Lá no nosso lar, que é um exemplo assim que todo mundo conhece, o clima é um só. Eles não têm nem esse problema, esses intempéries, né? Hoje tá calor, nossa, um calorão, agora uma chuva, nossa, tá frio. Antigamente, eu não sei, né? Vocês se lembram, a gente guardava, passava o inverno, a gente lavava tudo, guardava os cobertores, edredons, casacos, só depois de não sei quanto tempo a gente tirava aquela, fica tudo no uso, tudo. Tira o coberto, põe o coberto, a vida mudou muito, né? Então a gente precisa entender que o nosso corpo é frágil, que a vida é frágil e que a gente precisa passar por essa vulnerabilidade da existência. Faz parte, né? Mas orienta nos espíritos que mais da metade das coisas que eu passo são causas atuais da existência nossa. Às vezes a gente desfaz um relacionamento, gente, de trabalho, né, um relacionamento afetivo, uma coisa que nunca passou na sua cabeça que aquilo ia se desfazer. Sabe aquelas pessoas que vêm acompanhando a gente ali, parceria mesmo, junto ali, misturar. Você fala, isso é para sempre. De repente aquilo se desfaz. E às vezes por uma coisa simples. Eu penso que às vezes eu acho que a gente tem um tempo, não é possível, né? Tudo indo tão bem com aquela pessoa, você fala, isso vai ser para a eternidade, né? Essa amizade assim. E a coisa não funciona, a gente desfaz. Mas também, às vezes, eles se desfazem porque a gente não sabe ceder, a gente não quer ouvir, a gente não abre mão de nada, a gente não arreda o pé, né? A gente não faz concessão. E aí a gente fala, não deu porque nós éramos inimigos mesmo, estava tudo correndo bem, a gente é inimigo do passado. Por vezes, sim, né? Mas muitas vezes são dificuldades que derivam do nosso orgulho, né? Dessa nossa condição ainda de não saber se relacionar, do nosso egoísmo, do nosso ciúme, uma série de coisas. E aí a gente vai colocando todas as dificuldades de relacionamento, até que os nossos relacionamentos de fato fiquem insustentáveis, né? Quantas vezes, gente, vocês vão refletir comigo a respeito disso. Quantas vezes a gente prolonga o nosso sofrimento por causa da nossa imaturidade, da nossa carência, né? A gente prolonga os nossos sofrimentos para receber um pouquinho mais de atenção. E tá tudo bem, gente, porque nós somos imperfeitos ainda. Você está sofrendo, que alguém vai te dar um cadinho de atenção, vai conversar com você, vai ficar com dó de você, né? A gente fica assim, vai ter um cadinho de atenção, de carinho. E quem nunca teve uma gripe forte, um resfriado, né? E aí a pessoa fala assim, e às vezes você está bem melhor, a pessoa fala, Flávia, você melhorou, como é que você está? Boba, não estou boa nada, né? E a gente vai seguindo com aquele vez e fala, nossa, graças a Deus, estou bem melhor, já não estou fazendo febre. Não, a gente fica nisso, é natural, né? A gente precisa, em alguns momentos a gente chama a atenção das pessoas, para elas estarem com nós, né? Para elas nos nutrirem na nossa necessidade. Quem nunca valorizou uma dor para se sentir amparado? A gente sempre faz uma, né? Quanto mais maduros a gente faz isso. Criança, né, gente? Criança faz muito isso e a gente segue, né? Só, gente, que para alguns de nós isso vira hábito. Você já viu aquelas pessoas que você fala para elas, como é que você tá? Nossa, tô assim, nossa. E destrincha um monte de coisa.
e ela só fala daquilo e das dificuldades dela, das dores dela, mesmo que sejam físicas, né? Vira hábito diário, que vão causar com certeza outras patologias se ela continuar assim, né? Vai ter outro problema, porque tudo tem uma consequência, gente. Todo plantio gera uma colheita. A maioria das nossas dores são por escolhas do nosso dia a dia. E as provas, então, a gente escolhe para quê? Por que a gente escolhe as nossas provas? Porque a gente pode escolher o gênero de provas, né? Primeiro, para a gente usar o nosso livre-arbítrio, né? E toda vez que eu uso o meu livre-arbítrio, que foi escolha minha, eu tenho responsabilidades pela minha escolha, né? Eu desenvolvo o meu senso moral. Aí você fala assim, eu tenho 2 jovens lá em casa. Uma que vai fazer 21 e ele vai fazer 23. Isso assim, Deus não é pai? Eu falo, infinitamente bom e misericordioso. Por que ele não criou a gente perfeito, então deixa a gente sofrer? Você só mocidade é um negócio, nossa senhora, você vai preparado para falar por que ele deixa a gente sofrer então? Essa é uma perguntinha que os jovens fazem e a resposta é sim, para a gente ter um mérito da nossa evolução, né? Para a gente construir a nossa evolução, para a gente evoluir. Sabe por quê, gente? O que é proibido, pura e simplesmente, a gente faz porque é proibido. Se a gente for bonzinho, se a gente for insubordinado, a gente também não vai seguir, né? Então, a gente precisa ser o artífice da nossa evolução. Então eu escolho, as provas são para mim escolher, né? E eu não posso colocar a culpa em ninguém. O negócio foi que escolheram para mim, né? Imagina antigamente que o povo escolhia casamento. Tem alguns países aí na Ásia que escolhem, nossa, já pensou? Você escolhe um casamento com uma filha, meu Deus do céu. Já penso, mãe, olha o marido que você escolheu para mim, ia ser assim. Então, gente, as provas que a gente passa é porque a gente habita um planeta de provas e expiações e elas são inerentes a todos nós. Não adianta você olhar aquele vizinho falando, nossa, ele troca de carro todo ano. Nossa, o carro dele, já trocou, início de ano ele está com um carro novo. Não, eu com essa furreca aqui, uma luta danada para manter esse carro. Ele tem as provações dele. É inerentes a todos nós estamos num planeta de provas e expiações, cada um passando as suas dificuldades, né? Então elas são para quê essas provas? Para a gente despertar espiritualmente, né? Para a gente despertar a nossa inteligência. O que nos difere dos animais é a nossa capacidade de raciocínio, a nossa inteligência. Isso é que faz a gente crescer, a gente melhorar. Os questionamentos que a gente faz, né, que a gente quer entender, igual quando a gente fala, escolhi, como assim que eu escolhi, né? Então, gente, a inteligência, os desígnios, as missões que a gente precisa para cada um fazer a nossa parte na criação. É para a gente evoluir, é para isso a escolha das provas. Aí você fala, nossa, aí eu vou dar um outro exemplo para a gente entender isso. Eu quero fazer um doutorado, imagina. Trabalho numa empresa e eu vou fazer um doutorado. E aí, gente, eu vou me programar, eu vou gastar meu dinheiro, né, que vai ser pago. Possivelmente eu fiz uma pós-graduação, vim no mestrado e agora eu vou fazer um doutorado. Para mim ter uma oportunidade na empresa, né, assim? Aí eu vou ter uma caminhada para chegar nisso, né? Uma longa caminhada. E eu vou abrir mão de muita coisa nesta caminhada, né? Eu vou me privar da vida social, da vida em família. Em alguns momentos que a minha família estiver reunida, eu já trabalho, no final de semana eu tenho que organizar minha vida, aí eu tenho que os trabalhos da faculdade, aí do doutorado. Eu vou abrir mão de muita coisa, né? Eu vou me privar da vida social, da vida em família, de sono algumas vezes, quando a gente mora longe, né? Mas por quê? Porque ele está vendo lá na frente a oportunidade melhor dele. Eu vou fazer um doutorado, eu vou melhorar o objetivo. Ele está vendo o objetivo se ele for fazer um doutorado, né? E a pessoa se coloca voluntariamente nessa posição para melhorar a carreira, a aposentadoria, salário, né? Então a gente não faz isso aqui, materialmente falando, na matéria, a gente não consegue falar, não, vou dar um jeito na minha vida, vou fazer um curso, eu vou melhorar, e que vai me gerar dificuldades, né? Mas é para um objetivo maior. Para ter uma condição de vida melhor, né? O espírito desencarnado, gente,
entrever isso muito melhor sem a matéria. É isso que acontece com a gente lá. Você fala, nossa, me dá uma outra oportunidade aí que eu vou dar um jeito nisso que eu não fiz, aonde que eu não dei conta, e eu vou conseguir agora, porque eu fiquei perdendo meu tempo lá, eu sou um espírito imortal, né? Na questão 266, Kardec pergunta assim, não parece natural os espíritos escolherem as provas menos penosas? Olha o Kardec, né, gente? Olha, né? Parece natural. Se eu que vou escolher, por que eu não escolho a mais fácil, né? Porque a gente não gosta de sofrer, de ter dor, né? A gente não pensa assim, toda hora, nossa, eu que escolhi essa vida. A gente pensa, não, eu não escolhi não. Nossa, né? Misturaram minha ficha, né? Assim, tava tudo misturado lá, me mandaram que essa aprovação não era pra mim, não. Aí a resposta dos espíritos é a seguinte, não parece natural os espíritos escolherem as provas menos penosas? Ele fala, para nós sim, mas para o espírito não. Quando ele se liberta da matéria, a ilusão desaparece. Deu ruim para nós, acabou a ilusão. A ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Nitidamente eu percebo que as minhas lutas, as minhas desavenças e conquistas no mundo que eu pertenço, que é o mundo espiritual, né? Não são nada, não tem valor. Fiquei aqui perdendo meu tempo vendo série, televisão, né? Fumando confusão com o vizinho, não gosto dele, ele me dá bom dia, né? Eu sei que para ter uma carreira melhor, como a gente havia falado, eu preciso passar por algumas privações, mas eu vou alcançar. E o espírito, quando ele vislumbra a sua próxima reencarnação, ele prevê as dificuldades. Ele sabe, ó, deu ruim para mim. E a espiritualidade nos informa o seguinte, que várias encarnações a gente vem tombando nos mesmos equívocos, né? Aí você fala, nossa, eu estou pelejando várias encarnações. Então, ele prevê as dificuldades, os desafios, mas ele foca no objetivo, que é o nosso, aqui e agora. O que a gente quer, gente? Ser feliz. O que a gente quer? Ser feliz, todo mundo quer ser feliz. E a felicidade depende da nossa desenvolver as nossas virtudes, né? Então, a gente está lá na erraticidade, foca no objetivo de sair vitorioso. Só que a vitória, gente, é sobre nós mesmos, sobre as nossas dificuldades, né? Na questão 265, Kardec pega e fala o seguinte, cadê o relógio? O espírito escolhe o contato com o vício como prova para se liberar do vício? E a gente fica pensando, então quer dizer que o espírito vai ser viciado aqui, ele escolhe o contato com o vício, né? Está na questão 255, ela é maior, ela fala um monte de coisa, vocês dão uma olhadinha lá. Aí ele fala assim, sim, para aqueles que o senso moral não está desenvolvido, né? E muitas vezes é concedido. E qual que será o resultado? Olha, para você ver, eles pegam, a gente fala assim, você está passando por isso porque você tem condição de passar. A gente estuda isso no livro dos Espíritos, nem sempre eles concedem aquilo que a gente quer, né? É o que ele está falando aqui. E ele vai se perder e terá uma encarnação quase toda perdida, desprezando o tempo e a oportunidade. Ele vai pedir uma prova dessa, ele não tem condição de enfrentar essa prova, vão conceder essa prova para ele. Isso não é regra não, viu, gente? Para quê? Para ele chegar lá na frente e falar, não, eu perdi essa encarnação, eu não tinha condição, eu não tenho, para ele reconhecer, para ele desenvolver o senso moral e a inteligência dele, assim que a gente vai galgando a nossa evolução, né? Então o espírito, ele pode pedir uma encarnação de sombra e água fresca? Pode, né? Os mentores com aval de Deus permitem, e no final, na colheita, ele vai ver que produziu, o que ele produziu, que não foi nada, ficou aqui na sombra e água fresca, né? E vai pedir novas oportunidades, né? Só, gente, que a fila é grande, né? Assim que a espiritualidade fala para nós, a fila é imensa. Então, geralmente, a gente pede as nossas provas com analogia às nossas tendências, ao que a gente tende, né? Como a gente é. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade com o vício, né, do álcool, mas eu quero vencer, aí eu escolho vir numa família, né, onde o álcool seja uma coisa natural, comum. Não quer dizer que todo mundo é alcoólatra, né? Às vezes as pessoas hoje, os jovens, não se relacionam com álcool, né? Assim que funciona, né? Às vezes você vai pedir para vir, porque você tem uma dificuldade com aquilo ali, né?
e vai ver se consegue passar por essa prova, se não vai tombar. E muitas vezes com o esquecimento do passado, com a amortização da matéria, sobre as nossas sensações e percepções, a gente sucumbe, né? E não consegue passar bem. Às vezes a gente está, você quer ver uma coisa? A gente está envolvido na casa espírita, alguém convida a gente para o trabalho, e a gente está, agora vai, mas que às vezes a gente vem e volta, está na casa espírita, a coisa fica perrengue na casa da gente, a gente chega, e aí a gente melhora, a gente foge de novo, e a gente na luta danada. E aí alguém te convida para o trabalho, você está envolvido, e a pessoa fala com você assim, pra que você está fazendo isso? Todo mundo põe serviço nas suas costas, porque é literal, casa espírita não tem trabalhador, né? Vai com coragem, porque o trabalho, aí o povo fala, o que você está fazendo isso? E a gente dá aquela desanimada, né? Porque a nossa vontade, gente, é frágil, né? E a gente precisa de vontade. E aí a gente deixa o projeto, o propósito, né? Tava todo, agora vai, não foi nada, né? E apenas então os grandes acontecimentos que são previstos, né? Aqueles que simplesmente eu não tenho domínio sobre eles aparecem. A outra maioria são escolhas. Eu fui falar a respeito disso lá na minha casa, aí uma trabalhadora falou comigo assim, mas você acha mesmo que a gente não tem domínio de tudo? Eu falei, acho não, tenho certeza que a gente não tem domínio de tudo. Sabe aquela coisa que estava tudo caminhando direitinho, que acontece nas nossas vidas? Estava tudo programado para dar certo, e de repente o negócio, né, não era para ser, né? Então existe espíritos que reencarnam para fazer o mal, eles perguntam para espíritos para serem assassinos, para subtrair as coisas alheias. Eles nascem com essa função, né? Ele nasce naquele meio para se testar, para se provar. Ele sucumbiu na prova. Deus não coloca ninguém aqui na Terra para fazer o mal. Desde que a gente ingressa num corpo novo, numa nova oportunidade, né, existe toda uma legião de espíritos, e a gente vê isso muito no livro Nosso Lar. Eu não vou lembrar o nome do personagem agora na minha cabeça, ruim que ele vai reencarnar e todo mundo faz uma despedida para ele, vai, né? Existe uma legião, a gente deixou uma família espiritual lá. Tem aqueles que estão torcendo por nós, falavam, chegou a sua hora, vai, que agora vai dar certo, você vai conseguir. E que estão torcendo, estão orando, estão vibrando para dar certo para a gente, né? Amigos, mentores que oram por nós. Para que a gente não faça mais aquilo que a gente vem fazendo de errado, né? Estar aqui na casa espírita, gente, gerou dificuldades para às vezes não para todo mundo, né? Mas uma boa maioria de nós gerou alguma certa dificuldade. Quando você está num propósito, no bem, você tem que ser assediado. A espiritualidade nos informa que ela permite esse assédio para ver a nossa constância no bem, se a gente vai ser constante no bem mesmo, né? E aí você começa a vir, aí chega o fulano na sua casa, o telefone toca, o fulano está precisando de você, chegou visita, você, nossa, o fulano não vem me visitar, eu estou indo na casa espírita, tem muita coisa que acontece. Então, gera pra gente umas dificuldades, cada um sabe as suas, né? Quantos de nós, às vezes, está lá na nossa casa e fala, vou ver o Big Brother, vou ver televisão, não vou não, chovendo, não vou não. Hoje eu não vou mesmo, não vou. E pensar, não, estou cansado, o dia foi difícil, trabalhei muito. E de repente a gente fala, o quê? Eu vou assim, não acontece isso? Então, essa legião que está aí vibrando para a gente, fala, vai lá, né, ver se empurra essa criatura para ver se ela aproveita essa encarnação, né? E a gente muda o pensamento e vem, né? E eles nos ajudam, eles torcem por nós. A gente não está sozinho, não somos sozinhos, né? Não passamos pelas nossas dores sozinhos. Que muitas vezes dificulta a nossa vida são os excessos de lamentação. A gente murmura muito. Que a gente fala, nossa, que calor, nossa, essa chuva, nossa, que calor. E nossa, isso, a gente murmura muito. Então, os espíritos, eles têm um profundo respeito por essa nossa condição imperfeita, sabe? Porque eles trilharam essa caminhada. É um profundo respeito, né? Eles devem olhar pra gente e falar, coitadinhos deles, né? Respeitam mesmo essa nossa condição imperfeita, porque eles sabem que a caminhada é assim, mas eles esperam, gente, que a gente passe por esse estágio bem. Eles vibram para que a gente consiga, para a gente fazer uso da nossa vontade, né? O que atravanca a nossa evolução mesmo, a elevação, é fazer do passado presente o tempo todo. Às vezes a gente fica ali agarradinho naquele sofrimento que a gente passou, foi difícil,
difícil, né? Se eu me ocupo do passado, ele é presente na minha vida. E isso faz eu ficar estacionado. Imagina, eu me ocupo do passado, o passado torna-se presente na minha vida, e o presente que eu estou fazendo dele vivendo um passado que passou. Então, as nossas dificuldades, as nossas provações, as nossas expiações, o Luiz que fala isso, eu acho que me lembro que o Luiz fala assim, a prova acaba quando a gente vence ela, quando você aceita ela, quando você aprende com ela. Acho que foi o Luiz que me falou isso um domingo na nossa casa de manhã, numa reunião que ele foi lá. Então a prova é exatamente isso, gente, ela passa quando a gente aceita com obediência e resignação, né? Obediência e resignação. Resignação, gente, está lá no Evangelho, consentimento do coração. Eu não sei porquê, não identifico porque eu estou passando por isso, mas eu aceito. O consentimento do coração é o seguinte: Deus é meu Pai, me afiançar dessa paternidade, eu sou filha dele, se eu estou passando por isso tem um propósito. Ele sabe o que eu preciso, por mais que doa, por mais que seja difícil, né? Então, o passado, gente, é passado. Aí vem aquela coisinha que a gente ouve direto na doutrina espírita, que é uma encarnação perante a nossa imortalidade. Só que a gente não quer saber disso não, né, gente? Mas é de fato isso. O que é uma encarnação? Né? Que é uma encarnação, né, perante a nossa eternidade. É somente um estágio de aprendizado, uma série que a gente está na escola aqui aprendendo. Então, gente, os gêneros de provas que a gente passa são basicamente 3, esses que a gente pode escolher: pobreza e miséria, riqueza e contato com os vícios, né? A pobreza e a miséria é para a gente desenvolver em nós a humildade, a paciência, a esperança, a resignação. A prova é para isso. E aí, gente, a gente vê alguém pedindo alguma coisa, a gente julga, né? A gente fala assim, cheio de saúde, por que não vai trabalhar? Isso é um gênero de prova que a gente pode escolher. Ele pode estar vencendo, ele pode estar, né? Ele não está sucumbindo nessa prova. Nós somos energia de ciclo, pode ser que numa próxima encarnação a gente também vai escolher esse gênero de prova. A gente tem que atentar para isso, a gente estuda doutrina espírita, né? Então o que acontece? A maioria cai nas lamentações, na revolta contra Deus. Então é uma prova para a gente trabalhar a abnegação, a humildade, a paciência. Agora a prova da riqueza é uma das provas mais complicadas, né? A beleza e a riqueza. Serve pra gente desenvolver em nós a caridade, a solidariedade, a abnegação, né? É o distribuir, é o usar em benefício do próximo, é gerar renda. Olha, todo rico a gente conhecesse, se fosse assim, né? Se entendesse isso, é distribuir, é gerar renda, é o compartilhar, né? O que acontece com muitas vezes é que a gente cai nos excessos por nossas escolhas, estimulamos o quê? Nosso orgulho, nosso egoísmo. E é uma prova difícil, gente, porque eu vou falar para vocês assim, as pessoas que elas são muito abastadas, às vezes nem os afetos delas são verdadeiros. Elas não têm conquista porque as pessoas aproximam delas com interesse, né? É uma prova muito difícil, né? Fica fácil de adquirir coisas e pessoas quando você tem dinheiro, né? Materialmente nos parece fácil, mas muitos saem com muitos débitos dessa prova. É isso que a espiritualidade nos informa. E o contato com os vícios, gente, não são só os vícios materiais, né? O jogo, o sexo, a bebida, a droga, não. É toda uma má tendência da gente a um vício, sabe? A vaidade, o egoísmo, a ociosidade, a maledicência, a fofoquinha que a gente gosta, né? Lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, preparação de experiências, né? Tem uma moça que chama Anacleta, e alguém já deve relembrar esse assunto, né? Ela é uma moça nova, meiga, e ela tem 4 filhos, né? E esqueceu que tinha que educá-los para Deus, né? E não para o mundo. O pai, eles eram uma família abastada, o pai trabalhava, ela deixava eles quietinhos em casa, não vai ajudar seu pai, não. E deixou eles terem uma vida boa. O pai queria intervir na educação, não, esses meninos não podem ficar desse jeito, né? Ela, não, deixa os meninos. Excesso de amor, de cuidado, né? Que a gente é desequilibrado até para amar, a gente ainda não sabe. Então, ela deixou a educação correr frouxa, o marido tentou intervir, ela não permitiu, e os filhos tinham grandes fragilidades morais e se embrenharam por várias dificuldades e se perderam.
né? E aí os dois desencarnaram, Anacleto e marido. E ela ficou na erraticidade 30 anos, tentando, pedindo a Deus uma nova oportunidade, tentando juntar todo mundo para vir junto de novo e para ela acertar o pé. Ele ia ser o marido dela de novo, ela ia receber os 4 filhos de novo como filhos, só que aconteceu uma coisa com ela, que se a gente vê hoje, a gente fala, nossa, que coisa triste, né? A experiência ser-lhe-ia bem dura. 2 dos rapazes serão paralíticos. Um na qualidade de débil mental. Eram 4 filhos. 2 eram paralíticos, um na qualidade de débil mental. E para auxiliá-la na viuvez, porque o compromisso do pai era muito pequeno, ela que não deixou ele intervir, ele ia desencarnar e ela ia ficar viúva, porque ele ia ter um tempo curto, né? A prova dele com eles era curta. Ela, na viuvez, alterará tão somente a filha que por si mesma será também portadora de necessidade de retificação. Então, gente, nós temos muita dificuldade de entender isso, né? Mas aí a gente precisa focar na misericórdia de Deus, na infinita bondade e sabedoria de Deus. Porque se a gente vê um caso desse, você fala, coitada dessa moça, esses 4 filhos deficientes, ela pediu 30 anos. Esperou que todo mundo estivesse lá para eles retornarem, para eles acertarem o pé. Imagina só, né? Que coisa complicada. Então, a gente diante de uma situação dessa, né? A gente tem que focar na misericórdia de Deus, entender Deus como Pai mesmo, né? Porque se você ficar pensando, aqui só cabe uma coisa, gente, pensamento socrático. Só sei que nada sei, a gente não sabe de nada. A gente tem exemplos, tem um livro ou outro que traz, o Kardec pergunta, os espíritos nos respondem que a gente tem direito ao gênero de pobre, mas a coisa corre de acordo com as nossas atitudes diante das dificuldades, né? Diante das situações. Mas a gente fica imaginando que é uma história muito triste, mas ela era tudo que ela precisava, era tudo que ela queria, né? Então, tem vários casos nesse livro, nesse livro. Mas tem uma também, muito interessante, de um homem, no livro, não é nesse livro não, vou contar, deixa eu dar uma colada aqui que meu tempo está corrido. A Vida Escreve, do Chico Xavier, a psicografia de Hilário Silva, né? A história de um trabalhador, uma pessoa boa, né? Ele era amigo de todo mundo, ele era um fiel companheiro, era espírita, né? E se dava com todo mundo na empresa que ele trabalhava, era uma pessoa ótima, até que um dia, lá na fábrica, né, onde ele trabalhava, ele se envolveu num acidente e machucou gravemente o braço. Vocês devem lembrar dessa história, né? O braço direito. E os amigos ficaram assim, indignados, né, de ver logo ele, uma pessoa tão boa, tanta gente ruim, né, assim que a gente fala, morreu tão bom, tanta gente ruim ficou. Então ele ficou, pessoa tão boa, tanta gente mal. O que aconteceu logo com o Saturnino, esse cara bacana, né? Fazedor de caridade. Por que aconteceu isso com ele? E aí, gente, o médico atendendo o Saturnino fala com ele assim, olha, o seu braço, na hora fala para ele assim, seu braço está gravemente ferido. É grave a situação do seu braço. A ferida é complicada, né? Mas perder mesmo, você só vai perder o polegar, né? E ele ficou satisfeito com essa situação. Mas aí, quando ele retorna para a empresa, os amigos têm tudo no mesmo patamar da gente, né? Começa, mas logo com você, né, Saturnino, você não merecia isso. Ele acreditou, né? Porque a gente é desses, né? Você quer que os outros te pagiem, ele acreditou. Logo com você, mas logo você não merecia isso. E ele foi ficando aborrecido com aquilo. Com aquele investimento, passa aqui, passa ali, um amigo fala, nossa, eu fiquei muito aborrecido quando aconteceu isso com você, né? Não sei, você não merecia isso, né? Você não merecia isso, está passando por isso. E aí ele ficou triste e angustiado. Tinha perdido só o polegar. Mas aí ele chega lá no grupo espírita dele à noite, na reunião de um, né? Trabalhador da reunião de um, no seu grupo, foi falado a ele que não havia, por que você está assim, Saturnino? Não tem motivo para você estar assim não, né? Não tinha motivo para tanto abatimento. Por que você está tão abatido? Aí eles falam para ele, porque na outra encarnação você era um sitiante e fez com que o empregado
que não lhe obedeceu às diretrizes, né, colocasse voluntariamente a mão no moinho e moesse o braço, porque não o obedeceu, né? Só que quando Saturnino voltou lá na erraticidade, né, depois dessa encarnação que ele desencarna, que ele chega lá e que ele desperta, ele ficou lá com aquela imagem, né, na mente dele, anos e mais anos, daquele braço sendo moído, porque ele despertou, né? Ele percebeu. E aí, gente, tudo mais, ele pediu que a sua próxima encarnação fosse de muito trabalho, né? E que ele perdesse o braço, que é a expiação, né? Passar por aquilo mesmo que você fez alguém passar. E assim seria a sua encarnação, por pedido dele. Mas os mentores falaram com ele assim: mas você, Saturnino, pagou com amor a sua dívida. Por ter se entregado ao bem, ao invés de perder o braço, você perdeu apenas o dedo, né? Então, gente, a lei de Deus é assim, é lei de amor, é flexível, sabe? Ela quer que a gente nos amemos e que a gente não sofra, né? Eles falam que espírita gosta de sofrer, vocês já ouviram isso, né? Espírita adora sofrer. A gente sofre porque ainda não entendeu que a lei é de amor, né? E ainda não sabe amar. Então, gente, as nossas dificuldades, elas podem ser amortecidas, foca nisso. Podem ser amortecidas, parceladas, mas eu preciso desenvolver a vontade de ser uma pessoa melhor, né? Fulano fala com a gente assim: leva meu nome lá para o centro, põe lá na oração, vocês já receberam, leva o papelzinho com meu nome, põe lá. A gente vai pedir, a gente vai vibrar com essa pessoa, mas é necessário que ela faça uso da vontade dela, que é a maior potência da alma, para ela melhorar, né? Eu preciso desenvolver a vontade de ser melhor, de me ajudar, né? Assim, os meus saldos, gente, quando eu me ajudo, quando eu desenvolvo as minhas virtudes, eu vou criando nos meus saldos, eu vou virando crédito, né? E se eu tenho crédito, eu posso utilizar nas minhas dores. Porque Jesus falou para nós assim: ajuda-te, o céu te ajudará. É isso? Ajuda-te primeiro, para o céu te ajudar. E aí, gente, quando a gente vê aquela história da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus pergunta: o que trazes para ele multiplicar? É preciso que eu traga alguma coisa para que a justiça divina, a misericórdia divina possa agir em meu favor. Porque se eu não tenho crédito, se eu não me desenvolvo, não tenho saldo espiritual, eles ficam sem ter como estender a ajuda. Não que eu não esteja sendo ajudada, a gente está sendo carregado. Mas quando eu tenho crédito, eu faço a minha parte, né? Está lá no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, que quanto maior sejam os nossos defeitos, quanto maior os seus defeitos, maior suas dificuldades e tristezas, aborrecimento. E quanto maior quanto mais se desenvolve as suas virtudes, maior gozo, maior felicidade, né? Por isso que a gente, para ser feliz, a felicidade verdadeira, a gente precisa desenvolver essas virtudes, né? Então, para estender a ajuda, eu preciso ter crédito, eu preciso estar movimentando, eu preciso estar fazendo alguma coisa. Aí a gente fala para o outro: caridade não é para você, minha filha. Para você a gente estende a mão para o outro, mas é para a gente que a gente está fazendo, né? Então, eu preciso ter crédito para isso. Então, é necessário a gente observar as leis de Deus, porque só assim que a gente vai alcançar a felicidade inalterável. Porque esse é o nosso objetivo, é o sonho de todos nós, que vai se realizar porque assim é a lei, né? Para terminar, tem uma frase do Milanês que ela fala assim: provas fracas são para almas fracas, pois o fardo pesa de acordo com as forças, né? Então, se as provas são grandes, gente, na nossa vida, é porque a gente tem ombros fortes, né? Sabe Deus que a gente tem ombros fortes? Deus sabe que nós temos capacidade, recursos, né? E precisamos desenvolver a nossa fé para a gente passar por elas, para a gente não ter medo da vida, das dificuldades, né, Luiz? Desenvolver a fé. Para a gente não... Senão a gente não teria essas provas, não tenha dúvida disso, né? Suportar com coragem e fé as nossas provações.
mais perto a gente vai estar das bem-aventuranças que o Cristo veio nos trazer. Quando você suporta com obediência e resignação, com fé. Jesus não falou para nós, gente, bem-aventurados os que sofrem, que serão consolados, bem-aventurados os pacíficos, os mansos de coração que herdarão a terra. Mas é preciso o quê? Né? Suportar com coragem e fé, né? Sem desespero. Nas nossas orações a gente precisa pedir coragem, que está lá para a gente no Evangelho. Nunca nos é negado. Força e coragem, né? Porque crédito, não sei se a gente tem muito, mas a gente pede, Senhor, me dá força, né? Me abana, me ajuda, me dá força e coragem para a gente vencer. Para a gente passar pela dificuldade, né? Assim, me livra dessa prova. Você pediu para vir a prova, aí você fala, me livra dessa prova, né? Porque tá difícil, e é difícil, a gente brinca, a gente leva assim na leveza, mas a gente sabe, a vida na Terra, ela é complicada para todos nós, né? A gente passa muitas dificuldades, né? Mas Jesus não nos mentiria, diz, né? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, gente, eu sei que é difícil no momento da prova, da nossa dificuldade, a gente pensar dessa maneira. Mas o que a gente precisa entender é que a gente está querendo e aprendendo olhar a vida com a lente da doutrina espírita. É para isso que serve a doutrina, não é para a gente sentar aqui e falar assim, meu marido podia estar ouvindo essa palestra. A gente diz, nossa, meu filho tinha que ouvir. Não, gente, é você que está aqui ouvindo. É para você isso aí. É você que precisa aplicar. É você que está aqui fazendo uso da sua vontade, né? E aí, gente, a gente precisa pedir força a Deus, né? E tem aquele poema bonitinho que todos de nós conhecemos, né? Que eu pegado na areia, que quando ele percebe que só tem uma pegada, né? Aí ele fala, o Senhor me abandonou. Né? E ele diz, naquele momento, filho, eu lhe carregava no colo. Então a gente precisa pensar nessas coisas. A gente é amparado, protegido, nós nunca estamos sozinhos, profundamente amados por Deus. Acho que agora a gente está no caminho, né? A gente não pode ter pressa mais. A gente está na caminhada, a gente está aprendendo doutrina espírita. A gente não precisa ter pressa, mas precisa ter urgência. Sabe? Para a gente ser feliz. É urgência para a gente caminhar, para a gente viver melhor, para a gente ter coragem, né? De chegar lá na erradicidade e falar assim, eu vou voltar para ajudar alguém. Vou voltar. Igual a gente vê em tantas literaturas. Você fala, não, que amor sublime é esse, né? Você fala, me põe lá de novo que eu vou ajudar. E é isso aí, gente. Nós estamos desenvolvendo esse amor, aprendendo a servir. Muito obrigada a vocês pela atenção, pelo sorriso, pelo carinho. Viu? Muito obrigada.